Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa desta semana vai falar dos acidentes marítimos. O que acontece se um navio brasileiro com tripulação espanhola e passageiros marroquinos sofrer um acidente em águas internacionais ou em águas de um país asiático, por exemplo? E se houver mortes, quem tem competência para comandar uma investigação? E se o tal navio for ilegal, transportando imigrantes ilegais? Muita pergunta, né? Então continue com a gente para saber as respostas. Navios naufragando durante guerras são acontecimentos até esperados. Mas em tempos de paz, aí cada situação deve ser vista de uma maneira. O pior acidente marítimo, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu no mar Mediterrâneo, com um barco pesqueiro líbio. Pelo menos 800 pessoas morreram afogadas. Autoridades italianas tomaram conta do caso. O capitão e o ajudante dele foram condenados. Como se vê, no caso concreto, há muitas questões que têm de ser solucionadas para que possa se determinar quais os rumos do direito neste caso. Para ajudar a responder a esta e outras perguntas, aqui nos estúdios da TV Justiça estão o mestre em Direito Internacional e advogado especializado em Direito Marítimo, Levenciano, e a doutora e mestre em Direito e professora de Direito Marítimo, Ingrid Zanella. Vamos começar ilustrando exatamente com essa questão que foi apresentada na reportagem. A quem cabe, portanto, a investigação, a quem coube, no caso especificamente, já que se trata de um caso real, a investigação neste caso? O acidente noticiado com essa embarcação líbia aconteceu, na verdade, em alto mar. E, por conta disso, a regra é que quem rege a investigação sobre qualquer acidente que aconteça em qualquer navio em alto mar, nos termos da convenção, é a autoridade da bandeira do navio, a autoridade do pavilhão. Mas há exceções. Há exceções em situações como a do caso, porque o comandante da embarcação, que era de nacionalidade da Tunísia, pediu socorro às autoridades italianas. E uma das exceções é que quando você pede assistência à autoridade de outro estado que não a da bandeira, a autoridade desse outro estado que não o da bandeira da embarcação tem jurisdição para investigar o acidente. Aliás, esse acidente lamentável e triste, do ponto de vista do direito internacional, ele tem uma série de elementos de extraneidade. Como ele bem ponderou, no direito marítimo, para se estabelecer a responsabilidade, competência e jurisdição, existem elementos de conexões no direito internacional. No direito marítimo é muito comum, sempre em alto mar, onde ocorreu o acidente, se ponderar, se investigar mediante as leis da bandeira da embarcação. A bandeira da embarcação, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção Montego Bay, ratificada pelo Brasil, norma basilar do direito marítimo e do direito do mar internacional, ratifica e quer dizer que é a nacionalidade daquela embarcação. Então, como regra geral, qualquer acidente ocorrido em alto mar será julgado e investigado pelas autoridades da nacionalidade, da bandeira, do pavilhão daquela embarcação. Óbvio que isso é regra geral. Nesse caso, a gente teve um acidente envolvendo uma embarcação de um país, um comandante de nacionalidade de outro país e um terceiro país, que foi a Itália, que avocou para si a competência e a jurisdição para julgar esse tipo de acidente. E eu entendo que isso tem três fundamentos básicos. Um, como bem ponderou o doutor Levenciano, se dá pelo fato de ter se solicitado a ajuda. O segundo caso é porque envolve uma prática proibida internacionalmente pela Convenção Montego Bay, que é o tráfico de pessoas, né? Que, na verdade, a Montego Bay se refere a tráfico de escravos, mas nós podemos fazer uma interpretação análoga, né? E entender que se trata de tráfico de pessoas. E nesses casos, inclusive o Código Bustamante, que é o Tratado Internacional de Direito Privado do Mar, estabelece em seu artigo, se eu não me engano, 308, que ao nessas práticas proibidas, o Estado captor poderá julgar esses acidentes ocorridos em alto mar. Então, isso é uma exceção à regra. Nós conseguimos perceber que existem três elementos de conexões de direito internacional nesse caso, quais sejam nacionalidade dos embarcados, bandeira da embarcação e o Estado captor. Então, essa foi uma exceção à regra
e a Itália exerceu sua competência ou jurisdição de forma correta. Vamos pegar a mesma situação em termos da composição dos personagens, mas modificar um pouquinho o ato em si, o fato em si, e que suponhamos que tivesse sido um mero acidente e houvesse um prejuízo material que tivesse a necessidade, gerasse a necessidade de investigação, por todas as consequências jurídicas a partir daí. Nesse caso, também a quem caberia fazer as investigações e o respectivo julgamento? Perfeito, Cadu. Em todo acidente da navegação, nós temos que considerar 3 âmbitos de responsabilidade. A responsabilidade penal, nesse caso, houve a jurisdição italiana para punir, na verdade, houve o crime de homicídio, o crime de tráfico de pessoas também, né? A responsabilidade administrativa, que nós temos a competência no Brasil do Tribunal Marítimo para estabelecer que tipos de infrações são pertinentes para o armador, para o comandante, para o proprietário da embarcação. Nesse caso, por exemplo, nós tivemos o abarroamento de 2 embarcações, nós tivemos o naufrágio, que são acidentes de navegações. Como fatos, nós tivemos a improbidade da embarcação, porque aquela embarcação era uma embarcação de pesca, que estava levando equivocadamente, irregularmente, pessoas transportando, e nós temos a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, essa é a responsabilidade que você suscitou no momento, que envolve danos materiais. Nos 3 âmbitos de responsabilidade, nós sempre teremos que perquirir que espaço marítimo ocorreu o acidente. Se nós estamos falando do mar territorial de um Estado soberano, haverá a responsabilidade desse Estado costeiro, no caso do Brasil, mar territorial do Brasil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa e responsabilidade civil perante as autoridades, né? Aqui existe, inclusive, no que tange a responsabilidade penal, a diferença se é uma embarcação de grande ou pequeno porte, competência da Justiça Estadual, da Justiça Federal, como prevê a Constituição. Nesse caso, como foi um acidente em alto mar, a Itália avocou para si a competência jurisdicional penal, né? Mas caso haja responsabilidade civil, também haverá a jurisdição desse país, né, para danos materiais. Tanto o artigo 92 da Convenção Montego Bay das Nações Unidas estabelece esse princípio de unicidade da bandeira, né, e a exceção está prevista no artigo 97, no caso de acidentes em alto mar, e a jurisdição do Estado captou, que nesse caso é o Estado italiano. A respeito de 2 dispositivos que foram citados, dispositivos legais, e que são os basilares em relação a essa questão do direito marítimo. Que dispositivos são esses? Perfeito, Cadu. O direito marítimo, por ser um ramo jurídico de natureza mista, ele tem normas tanto do dispositivo de direito público como do direito privado. No cenário internacional, nós podemos elencar 2 grandes convenções, tratados, que servem exatamente para basilar esses 2 aspectos. É a Convenção Internacional de Montego Bay, das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é uma convenção universal e trata as normas afetas ao direito público, soberania, a questão da jurisdição, dos espaços marítimos, foi a primeira norma internacional a limitar o que seria mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, né? E o Código Internacional de Direito Privado de Havana, o Código Bustamante, mesmo sendo mais regionalizado, ele é o código que trata das normas de direito privado, ou seja, questões afetas a trabalhos marítimos, a jurisdição do Estado de bandeira, a normas do pavilhão, né? São normas mais afetas ao direito privado marítimo. Nós estamos abordando esses 2 tratados como direito público e privado do direito marítimo. Por o direito, como bem posicionado por Dr. Leven no bloco anterior, o direito marítimo ele requer esses elementos de conexões internacionais. Então, esses tratados eles são muito utilizados nessas questões afetas à nacionalidade, ao pavilhão, à localidade e aos nacionais, né? Da mesma forma que para utilizar para a solução de conflitos. Esses elementos de conexões no direito marítimo são tão utilizados que a doutrina, inclusive, utiliza princípios, como o recente princípio adotado aqui na Justiça Brasileira, num caso envolvendo vários elementos de conexões na Justiça do Trabalho, uma embarcação de uma nacionalidade, uma camareira brasileira, foi aplicado, por exemplo, o princípio da força da gravidade, trazendo a aplicação da jurisdição brasileira para uma embarcação de bandeira
bandeira italiana, por envolver uma navegação em diversos estados, que passava inclusive pelo alto mar, só por a camareira ser brasileira. Então, diversos elementos de conexões no direito marítimo e agora um novo princípio norte-americano adotado pela nossa jurisdição. Como assim a força da gravidade? O que significa exatamente? Na verdade, foi uma tradução de um princípio norte-americano que quer dizer most significant relationship, ou seja, qual a norma, qual a relação mais condizente com aquela situação jurídica. No caso, como a gente tinha uma camareira brasileira navegando em águas internacionais, em uma embarcação de bandeira italiana, se eu não me engano, e de proprietário, inclusive de outra nacionalidade, nós tínhamos, naquele caso, diversos elementos de conexão. Nacionalidade, bandeira, nacionalidade da própria trabalhadora. Então, a justiça, nesse caso, com base nesse princípio norte-americano, queria se identificar qual é a relação jurídica mais condizente com a parte, qual a relação jurídica mais eficiente, que pode resguardar esse direito para aquela brasileira. Então, mesmo o direito marítimo tendo fontes internas nacionais, são diversas. Nós temos a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, temos a lei que rege o Tribunal Marítimo, temos o Código Comercial de 1850, que ainda está em vigor atualmente, mas no âmbito internacional, como 2 códigos internacionais basilares, nós podemos citar esse. Óbvio que existem diversas outras convenções, como Convenção de Arresto, de Hipoteca, Convenção STCW sobre o trabalho prestado a bordo, convenções, as normas de Orca-Antuérpia, que vão reger os tipos de avaria grossa, quando existe um acidente, mas para os 2 elementos básicos de direito marítimo, nós podemos ter esses tratados em mente, principalmente para resolver casos envolvendo diversos atores. Posso fazer só um complemento, acrescentando ao que a doutora Ingrid disse. Esse princípio da força de gravidade ou do centro de gravidade, ele nada mais é, mais uma vez, um exercício de direito internacional. O direito internacional, ele não busca somente quem é a autoridade que tem jurisdição ou que é competente para dirimir o litígio. O direito internacional, justamente por ser internacional, ele também busca qual é a jurisdição mais conveniente. Do que é que se trata? Por exemplo, a chamada passagem inocente. Do que se trata exatamente esse dispositivo? Como se aplica? Perfeito. O direito de passagem inocente, ele é previsto na Convenção Internacional das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção Montego Bay, e estabelece o direito de qualquer Estado a atravessar o mar territorial de outro país soberano para chegar a um destino. Então, nada mais é o direito que possibilita qualquer embarcação mercante de cruzar o mar territorial, que são as 12 milhas do Estado costeiro, para chegar ao seu ponto de destino. O mar territorial, de acordo com a nossa Constituição Federal, é espaço brasileiro, é Brasil. Então, nós temos jurisdição e soberania sobre todos os atos que acometem no mar territorial. A passagem inocente é interessante porque ela vem ser uma exceção à regra. De fato, quando um navio mercante estiver cruzando o nosso mar territorial para chegar a outro ponto de destino, qualquer acidente, qualquer questão de responsabilidade civil não vai ensejar a responsabilidade do Estado costeiro, vai incidir a lei do pavilhão, salvo quando o armador ou proprietário daquela embarcação solicitar ajuda ao Estado costeiro ou quando existir um dano decorrente daquela passagem. Se acontecer, por exemplo, um crime de conhecimento das autoridades brasileiras, a autoridade brasileira ela não pode abordar a embarcação? Não, esse é um dos fatos curiosos que nós temos na navegação, né? Realmente você não tem jurisdição penal para intervir num navio que esteja fazendo a sua passagem inocente, mesmo que um crime tenha acontecido a bordo. A autoridade do Estado brasileiro só poderá intervir se ele for solicitado assistência. Por exemplo, num caso de um homicídio, por exemplo, dentro de uma embarcação que passa por esse limite territorial e que não há nada que faça com que as autoridades brasileiras possam alegar que há uma motivação legal para que haja uma intervenção. Mas não é um salvo-conduto. Chegando no destino, havendo conhecimento do fato criminoso, claro, as autoridades, dentro dos critérios estabelecidos, elas irão, elas têm o dever e a legislação as impõe
incumbe de agir naquele caso? Claro, na verdade, a jurisdição penal primária e originária é do Estado da bandeira. É como se você estivesse nos perguntando agora se nós, Estado brasileiro, deveríamos nos preocupar com um crime que aconteceu lá na Nigéria. Aquilo é um Estado estrangeiro. Aquele navio, ele é uma extensão de um Estado estrangeiro que está passando pelo nosso Estado. Desde que isso não nos cause nenhum dano, nenhuma consequência para o Estado, a jurisdição é do Estado da bandeira. Bom, nós temos muitas perguntas, na verdade, que eu gostaria de fazer. O tema, na verdade, se percebe que ele é quase tão vasto como o oceano, com o perdão da analogia que aqui eu faço, mas existe, inclusive, alguns temas que eu gostaria de abordar, por exemplo, como a questão dos imigrantes ilegais. É um fenômeno que acontece, mas isso já renderia um programa inteiro à parte. Posteriormente, voltaremos a falar a respeito desse tema. Eu gostaria, inclusive, de mostrar aqui para os nossos amigos telespectadores o livro Direito Constitucional Marítimo, o acesso à justiça no Tribunal Marítimo e seus princípios constitucionais processuais, que é de autoria exatamente da professora Ingrid Zanella, que está aqui conosco. Com a possibilidade, inclusive, de se conferir, existem outras obras de referência também. É um ramo do direito particularmente apaixonante por todas as pessoas com quem eu já conversei, que trabalham diretamente com isso e que tivemos a oportunidade de mostrar um pouquinho dele no nosso programa de hoje. Infelizmente, nosso Direito Sem Fronteiras está terminando por aqui e a gente volta em uma próxima oportunidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao mestre em Direito Internacional e advogado especializado em Direito Marítimo, Levenciano, e à doutora e mestre em Direito e professora de Direito Marítimo, Ingrid Zanella. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça.